Olá, seja bem-vindo ao Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Agora você assistirá à palestra Xamanismo e Herança Afro com Alexandre Teixeira Ramos, educador evolutivo, fundador do Instituto Akanda, mestre em Ciências da Religião e doutor em Psicologia Transpessoal. Lembre-se, papel e caneta na mão, tablet ou celular para fazer suas anotações. Aproveite também e se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe o link deste vídeo com seus amigos. Essa é uma das formas de você apoiar positivamente este projeto. Fique agora com a fala inspiradora do Babalaô Alexandre Teixeira Ramos. Que as melhores energias cheguem até você. Xamãs Connect, primeiro Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Arrou, Metacuye Oyassim, por todas as nossas relações. Eu, Pelé, Penito, Bé, Pelé, Penito, Bé, Bé, Pelé, com Pelé, Pé, Caca, com Pelé, Bé, Pelé, Penito, Bé, Olá, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Alexandre Teixeira Ramos, fundador do Instituto Akanda, onde nesse instituto a gente procura passar as informações de ponta voltado à espiritualidade e um pouquinho sobre a minha pessoa. Eu comecei no âmbito da espiritualidade desde cedo, com 6 anos de idade, sendo iniciado no culto dos orixás, na questão onde a gente sempre busca a interação com as forças da natureza. Dentro disso, com 9 anos de idade, eu comecei a ter determinadas experiências fora do corpo, onde ao longo dos anos eu fui me aperfeiçoando com determinadas pessoas de ponta, como Wagner Borges, o próprio, quando eu sempre falo, o pai da conscienciologia, o pai da projeciologia, Valdo Vieira, e dentro em si eu fui montando a minha história. E dentro disso, com o passar dos anos, eu fundei o Instituto Akanda, onde nesse local a gente sempre procura colocar a prática do bem viver. E aproveitando esse momento, nós com esse projeto do Xamã Connect, eu vou falar um pouco sobre a magia da natureza, que é um fator que eu vejo que é muito interessante. Quando se fala em magia, as pessoas, a primeira coisa que pensam é algo voltado a Merlin, algo sobrenatural. E na realidade, eu, com meus anos de estudo, nada mais é que a magia natural é a gente se conectar com as questões primordiais que gerou toda a formação da Terra, que são os 4 elementos básicos, nas quais esses 4 elementos básicos que formam todo o contexto de vida, tudo que é aquilo que anima a manifestação da nossa consciência. E ao longo desses estudos, o que eu observei? Que a verdadeira magia natural é a gente voltar para a simplicidade, de conseguir entrar no espírito daquilo que tudo gerou, como a terra, a água, o ar e o fogo. E é interessante que nesses estudos, o mais importante que a gente descobre nós mesmos, que nós não precisamos fazer determinadas coisas mirabolantes para nos tornarmos pessoas melhores. Simples fato de a gente se conectar com a Terra, algo que infelizmente na nossa sociedade, principalmente aqui em São Paulo, em Brasil, a correria do dia a dia faz com que a gente perca o contato com a natureza. E é muito interessante que essa magia está para todo mundo. Basta a gente dedicar um pouco do nosso tempo, que é a questão essencial, que é agradecer a vida. Primeiramente, a magia natural é você estar totalmente em harmonia com esses princípios da terra, água, fogo e ar. Algo que eu observo, essa questão toda a tecnologia, antigamente nós
utilizávamos muito essa expressão de colher o fruto da terra. Era natural para nós, como criança, subir de um pé de uma árvore para pegar um fruto. Hoje em dia já não existe quase isso. E o mais importante, a questão da magia natural, é resgatar o contato com a própria natureza. Dentro da questão do próprio candomblé, da onde eu fui iniciado, hoje eu sou um babalorixá, sou babalaô, onde eu fiz a minha iniciação na Nigéria, e o que mais nós aprendemos com essa questão do link com a natureza é o respeito com a própria natureza. Respeito pela terra, respeito pelos animais, respeito principalmente pelas pessoas. Dentro da tradição do culto dos orixás, por exemplo, se diz que sem folhas não existe o orixá. E quando nós vamos fazer alguma saudação para qualquer orixá, alguma oferenda para qualquer orixá, a gente entra na mata, a primeira coisa que nós façamos é pedir licença para a mata, para o espírito que mora nesse local. E dentro disso é algo muito importante, essa conexão, porque de fato, sobre a magia natural, só nós vamos utilizar aquilo que for necessário. Não tem essa questão de você entrar e acabar desmatando tudo. Não, nós pedimos licença, nesse momento, nós entramos em prece, nós elevamos o pensamento e nós retiramos apenas aquela folha medicinal para trazer cura, seja de qualquer enfermidade que a pessoa pode estar existindo. E o mais importante é o contato que nós estamos fazendo, porque quando a gente está fazendo esse contato, a gente está entrando todo o processo da criação mesmo, da onde surgiu. Por isso, assim, é muito bonito de se ver dentro do próprio xamanismo. A gente sabe que tem determinadas pessoas específicas para tomar conta do fogo, que o fogo jamais deve ser apagado. Quando a gente está saudando o fogo, o que ele faz? Ele aquece, ele transforma. E dentro disso é muito fácil, dentro do nosso dia a dia, buscar esses elementos principais que possa fazer com que nós tornamos as pessoas melhores. Há uma expressão que quando na vida não está dando nada certo, que é a expressão que se chama o inverno da alma. É interessante quando nós estamos nesse processo de inverno da alma, na realidade, o que o ser humano quer mais? Estar em contato com as pessoas. Por isso, assim, é interessante que nossa tradição aqui no Brasil, em determinadas festas como São João, onde se pula fogueira, essas questões todas, as pessoas se agrupam. E na realidade, o que a gente está procurando inconscientemente? O calor humano. Esse é o ponto. Dentro do candomblé, é algo que eu sempre observo, nós possuímos bastante ritos. E esses ritos mostram essa interação que devemos fazer perante a natureza. O interessante dentro do candomblé é que cada pessoa tem a sua função, tem as suas aptidões. E dentro da culinária, que dentro do candomblé, que é muito vasto, o interessante é que sempre tem mulheres voltadas a cozinhar. E geralmente essas mulheres que são escolhidas para cozinhar são mulheres do orixá Oxum, porque a orixá Oxum, ela traz toda a questão da feminilidade, a questão da riqueza, a questão do amor. E interessante porque tem um simbolismo muito grande que ela está fazendo a magia, porque a panela de barro, ela representa, para nós, do culto africano, a panela de barro, ela representa o útero. E a colher de pau, ela representa o falo, o pênis. Na intersecção entre um e o outro, está se criando uma nova magia. Por isso, assim, há um prato específico que se chama Omolocum. Omolocum é uma oferenda ofertada a Oxum para quê? Aqueles que fazem é para despertar o amor. Tem pessoas que têm problemas para engravidar e muitas das vezes nós ensinamos as pessoas através da magia fazer esse prato Omolocum e oferecer
a Oxum. Porque esse prato ele contém feijão fradinho, porque o simbolismo do feijão fradinho ele representa o quê? Os óvulos. Essa é uma questão muito importante, porque tudo está ligado à natureza. Cebola, onde que mostra a questão de todas as camadas espirituais. E também é colocado uma porção de azeite de oliva, ou azeite de dendê, porque o azeite ele representa a questão da purificação. E na intersecção desses três elementos, está se pedindo, está se abençoando para que aquela mulher esteja preparado para receber um filho. E dentro disso que esse filho vai trazer muita alegria, não só para a família, então para toda uma sociedade. Então a magia natural está realmente sobre todos os pontos, todos os princípios. E hoje está em voga em relação ao filme Harry Potter, essas coisas todas, nada mais é o sonho que na realidade todo mundo tem de mexer com a magia. Mas o mais importante, a magia natural, é a gente perceber realmente de fazer essa conexão o tempo inteiro. A própria questão da água, um elemento essencial na nossa vida, porque sem água a gente não consegue viver. Porque o elemento essencial da água, ela traz o elemento magístico para fazer com que tudo flui. As águas da chuva, porque as águas da chuva, ela traz o quê? Molha o nosso solo, trazendo a irrigação para as plantações, que vai gerar totalmente toda a questão da prosperidade, onde todos vai se alimentar através da Mãe Terra. Por isso, a questão das leis da natureza, ela está presente conosco o tempo inteiro. E dentro disso, há algo que é essencial, a gente está se conectando o tempo inteiro com a natureza, que é o que mais temos, e assim, não necessita de dinheiro, não necessita de coisas mirabolantes, e simplesmente nós chamamos da natureza simples, a magia natural, onde o tempo inteiro a gente pode estar se conectando. E com isso, dentro dessas questões da magia simples, a gente pode estar o tempo inteiro buscando nos conectar com a própria força da natureza e trazer vários subsídios, várias respostas sobre a vida. E dentro disso tem milhares de exercícios que possamos fazer com essa conexão, de a gente sentar diante de uma árvore e fazer uma troca, fazer essa relação que traz essa energia que completa a gente num sentido de captar essas energias e trazer benefício à natureza e a nós mesmos. E o bem disso, a natureza, o poder da magia. Muitas pessoas perguntam, o que é a magia? A magia é simplesmente a arte de transformar o invisível no visível. E com essas questões de você abençoar alguém ou um animal que está convalescente ou uma pessoa também, a gente está buscando através dos primórdios essa relação de cura, a cura espiritual, a cura material e com o tempo, algo que eu sempre observo, e quando a gente está encarnado, eu vejo que é essencial nós sermos prósperos em todos os sentidos. E algo que eu descobri, para a gente trabalhar a prosperidade em todos os sentidos, o elemento essencial que nós temos é o elemento terra. Dentro disso, é interessante que nós precisamos de um corpo físico para a gente manifestar a nossa consciência. E o que acontece? Que com o advento de tanta tecnologia, não que a tecnologia seja ruim, pelo contrário, sabendo usar a tecnologia, ela pode nos ajudar em milhares de questões da nossa vida. Mas o ponto que eu vejo que as pessoas estão esquecendo é esse contato com a própria terra, esse contato na qual nos fortalece e traz todo o equilíbrio. E essa questão da relação com a terra, ela está em todos os princípios. Por isso, assim, um orixá dentro da tradição, que remete muito ao fator da terra, é o orixá conhecido como o Molu. Orixá que traz cura
E na realidade, muitas pessoas pensam que o Omolu é um orixá que só traz cura. Pelo contrário, a gente fala que o Omolu é um orixá mais rico que existe, porque ele é o dono da terra. E sem a terra nós não conseguimos nada, nós não conseguimos manifestar a nossa consciência num ponto de trazer o equilíbrio. Por quê? Se a gente está desencarnado, o que acontece? A gente está num padrão mais sutil. E como a gente está, a própria palavra fala, reencarnação, entrar na carne. Nós estamos no planeta Terra para experienciar, para que possamos realmente buscar tudo que há de melhor, o que a Terra está nos dando. E com isso, a gente procura realmente o ponto principal que a Terra o tempo inteiro nos mostra para nós, compartilhar. É o senso de colaboração, é o senso de compaixão, é isso que nós temos que buscar o tempo inteiro. Se nós estamos na Terra, nada mais que o Criador faz com que nós possamos interagir um com o outro, porque a gente sabe que ninguém consegue viver sozinho. Por isso existe o quê? A tribo. A tribo, ela traz essa questão de base da família. E a família são todos, não é apenas pai, mãe, avós, tios, não. A família real são o quê? As árvores, os animais, os grandes rios, o vento, os pássaros. Sempre através da magia, trazendo o quê? Sinais para a gente perceber o que existe no nosso mundo interno. E com isso, com a força da natureza, aí está a grande magia. A magia em si da transformação, a magia em si da conexão com o divino, a grande mãe terra, onde eu falo que é uma questão bem simples. Todos os dias nós fazemos magia. Ao acordar, agradecer a terra, num ato que nós temos dentro do culto Yorubá, a primeira coisa que nós façamos quando acordamos, nós batemos a nossa cabeça no solo, agradecendo pelo dia, para que possamos ter um dia maravilhoso, para que caso possa acontecer alguma coisa ruim na nossa vida, que nós possamos ser avisados, seja através de um pássaro, seja através de um gato, seja através de um cachorro, seja através do balançar de uma árvore, seja através de um vento. E isso são o quê? São técnicas simples que a natureza pode nos trazer para a gente trazer o ponto principal, o nosso sistema de defesa. A defesa em si é algo muito importante para a nossa vida, porque, além disso, a primeira questão que a gente tem que aprender é nos defender de qualquer situação. E a melhor maneira que eu encontrei através da magia natural, usando os elementos da natureza, é abençoar. Através do próprio, utilizando uma vela, seja tirando qualquer rótulo religioso, e sim buscando, através de uma vela, o elemento fogo, a chama universal, a conexão. Não é em si o elemento vela, e sim o elemento fogo que está ali, que você está se conectando numa força maior. Essa força ígnea, essa força que vem da terra, que vem dos vulcões, que a gente pode fazer uma grande analogia, o sangue vital, esse sangue vital que representa a questão do fogo. E essa questão de a gente, ao acordar, respirar, através da respiração, trazer que o meu dia de hoje seja de muitas bênçãos, de muitas felicitações, e vai inalando, trazendo isso para você, o sopro da vida, o sopro de ar, enchendo, e com isso, sucessivamente, você já cria o seu campo áurico, a sua aura, que ela seja reluzente. Caso haja alguma negatividade, seja de qualquer situação, a sua aura ela já vai estar vibrando, vai estar reverberando para que
traga essa transformação, essa modificação, porque nós somos sim agentes transformadores a todo instante. E essa transformação, ela requer apenas alguma dedicação, dedicar um tempo para você mesmo. Porque a partir do momento que você dedica um tempo para você, você está se transformando em uma pessoa melhor. E, consequentemente, essa magia natural vai envolver a todos. Porque basta observar um simples bom dia que você dá para alguma pessoa, mesmo que você não conheça, você pode ter certeza que você pode mudar o rumo da vida da pessoa. Porque muitas das vezes você não sabe o que aquela pessoa está passando. E um simples olhar, porque o olhar a gente fala que é a expressão da alma, são janelas de oportunidade que traz o bem-estar. São essas janelas na qual podemos sim abrir vida de muitas pessoas. E com isso a gente poder, uma palavra que eu gosto, gesto de carinho. Esses gestos de carinho, eu falo, não custa nada. Não pega no bolso, não existe inflação para isso. E o mais importante é a gente colocar na nossa caderneta de poupança espiritual esses gestos na qual está reverenciando as pessoas. E essa reverência nada mais está na magia natural. E com isso eu tenho a convicção que nós, usando esses princípios que a gente fala, tudo está no simples, tudo está no básico. E o básico que traz, de fato, uma transformação para um mundo melhor. E com isso, a Terra, ela nos abençoa, trazendo a prosperidade, trazendo a oportunidade de manifestar a nossa consciência. Algo que eu observo muito, essa interação, é o fato que eu vejo que deveria ser essencial, ensinado na escola, de fato, o ponto da importância do a gente parar para sentir a natureza. Porque hoje em dia uma criança, ela tem a obrigatoriedade de 3 anos ela fazer computação, ela fazer inglês ou uma outra língua, depois tem que ir para natação e depois ela tem que ir para casa fazer a lição. Será se isso é necessário? Esse é o ponto. Será? Ou o essencial é a gente ter um contato um com o outro? Hoje em dia eu vejo essa questão que poucas pessoas falam. Por quê? Não existe mais aquela questão de você andar descalço, de você deitar num gramado. É até interessante, se você for aqui em São Paulo, no Parque de Ibirapuera, você abraçar uma árvore, a primeira coisa que você fala, ixi, olha lá um maluco lá na árvore. O que ele está fazendo? E mal a pessoa sabe o que ela está fazendo. Uma grande troca energética. Ela vai se transformar numa pessoa melhor, ela vai o quê? Está carregando que as suas baterias para enfrentar o dia a dia, para se tornar uma pessoa melhor. E com isso são dicas realmente aí, essa questão de a gente estar conectado. É muito bonito quando você, no meu caso, eu tenho 2 gatos, que é o Shiva e a Sarasvati. E é interessante, eu tinha uma percepção, gato, dá trabalho. Se eu soubesse antes, eu teria gato a vida inteira, porque são seres totalmente amorosos, são seres que realmente ele mostra a doçura, o ponto que eles conseguem da independência deles. E isso que a gente sempre tem que buscar, essa independência com a própria natureza. Essa independência que eu falo, que lembrando que nós façamos parte da natureza. E o gato, a gente sabe que desde a antiguidade ele é muito venerado, porque grandes xamãs lá atrás, eles conseguiam perceber. Por quê? Pelo simples fato da observação. É legal, aqueles que têm animais de casa, o convívio melhor, principalmente para uma criança. A questão da afetividade, a questão da amizade, a questão também que leva à dispersidade de interagir. Por isso, assim, eu lembrei de um filme do Avatar, que para mim mostra realmente o que é a magia natural.
Tem parte do filme lá que mostra, eles só vão abater um animal aquilo que eles vão comer apenas. Não é aquela questão incessante de matar por matar. Não, é o respeito. É isso que acontece também na minha tradição, que é do Ifá e também do Candomblé. Quando nós vamos fazer um sacrifício, dentro do Candomblé a gente tem o que? O terreiro, que a gente chama o que? De roça. E muitas vezes a nossa roça são locais de periferia, onde nós mesmos criamos os animais como galinha, as aves, várias aves. E o interessante é que com todo carinho mesmo, a gente só vai pegar aquele animal para usar como um presente para um orixá, porque muitas pessoas têm um preconceito e não sabem o porquê. E eu estou falando para desmistificar de fato o que acontece sobre as matrizes africanas. Por quê? Quando a gente utiliza aquele animal, simplesmente a gente reza pela evolução do animal e que toda a carne dele vai servir para alimentar a comunidade, onde muitas pessoas pensam que mata por... Não, pelo contrário, há um simbolismo muito grande. Quando se pega a galinha em si, o que ela está representando? A força que a galinha tem da natureza, de que com as asas dela, de proteger todos os seus pintinhos. Sabe, isso que é interessante. O que a gente sempre procura buscar na natureza? A essência. Isso que é o ponto, a gente tem que buscar a essência. E o mais interessante é que a gente consegue extrair a essência de cada animal. Quando se fala, vai usar uma cabra. A cabra, ela representa o quê? Toda a questão do quê? Da mansidão. Porque muitas das vezes chega até nós pessoas assim com problemas psíquicos. Simples fato de você estar fazendo uma oração, um oriki, para aquele animal, simples fato daquela reverberação, a energia daquele animal, como o animal está ligado terra a terra, ele tem um poder de cura muito grande. Esse é um ponto muito importante. Por isso mesmo, a própria pomba, a pomba branca é utilizado muito, onde a pessoa pega a pomba, ela fala todos os seus pedidos, sabe, e agradece o espírito que representa o espírito e solta a pomba. Não tem essa questão que as pessoas maltratam, pelo contrário, nós temos sim um carinho, um respeito muito grande através dos próprios animais, das folhas, da própria questão da água, porque nós utilizamos muito a água, que nós fazemos o que? Os banhos que traz toda a vitalidade. Uma pessoa que está sem vitalidade, o que a gente pega? Folha de pitanga, a gente macera a folha da pitanga e tá lá, tá macerando e tá cantando. A gente fala fazer a cantação para quê? Porque ali na energia das folhas está o quê? O orixá Ossanhe. Ossanhe é o orixá que traz cura. E dentro disso, estamos lá, pegando as folhas lá de pitanga e tá lá. Pelé, peni, tobé, pelé, peni, tobé. Obé, pelé, com a, com pelé, pé, caca, com a, com pelé, bé, pelé, peni, tobé, o. E o que vem a dizer isso? Folhas, venha, mostra a sua energia, traz toda a sua vitalidade. Você, minha grande amiga, minha irmã, com todo o seu poder curativo, transmite para a água para que aquele que tomar do seu banho traz toda a vitalidade, traz sua cura. Isso que é muito importante, porque assim, a língua Yorubá é uma língua muito antiga. E com isso é um mantra em si. E o mantra é assim, quanto mais poder, mais utilizado, mais força ele tem. E é até interessante, quando a gente fala o verdadeiro poder, o poder que nós conhecemos é o poder do amor. Isso sim, é totalmente desvinculado de força e poder. Força é quando de fato, quando a gente pode analisar, quando a gente está usando a força, a gente está usando o quê? Uma força física muito forte. E a melhor questão que a gente usa dentro da natureza é o poder. A partir do momento que a gente tem o poder, esse poder, ele
ele respeita. Esse poder, ele transmite todo o carinho. Por isso assim, sempre quando a gente está desejando algo para alguém, a gente deseja o quê? Poder, que você tenha muito poder. E esse poder que a gente conhece, real, é o poder universal que permeia toda a existência, todo o planeta Terra. É o que a gente chama, a gente sauda as pessoas quando a gente está querendo algo para a pessoa, a gente fala sempre axé. Axé é a mesma coisa de desejar tudo de bom. E quando se fala axé-o, que toda essa força volte para mim. Essa é a base da magia natural. A base da magia natural, eu volto a falar, nada mais é que a gente se conectar com as forças da natureza. A gente procura, ao beber a água, antes de beber, lembrar de você abençoar, que essa água nutre todos os meus órgãos, que essa água traga toda a fluidez para a minha vida. E outra, agradecer a natureza, porque essas águas, se não fosse a água da chuva, ela não ia irrigar o solo. Por isso pode ver, a própria natureza, os 4 elementos, sempre está voltando para ele mesmo. Isso que é o fator de transformação. Esse é o fator na qual que há o equilíbrio. E esse equilíbrio a gente aprende no seguinte passo, de observar a natureza. Por isso assim, eu fico muito feliz de estar podendo falar um pouquinho sobre as leis da natureza. Veja que em nenhum momento eu falei que a gente tem que gastar dinheiro para fazer uma magia ou algo no sentido de ter um grande dispêndio de dinheiro. Não, a magia está para qualquer um. Por isso a gente não tem mais desculpa a falar que não consegue. Não é possível de você querer algo, uma coisa bem simples, que o xamã sempre nos ensina. Dentro, quando eu falo xamã, estou falando o xamã da questão africana. Simplesmente, eu como um babalaô, quando você quer ajudar alguém que está passando por alguma dificuldade financeira, simplesmente o que você pode fazer? É simples. Você pega um punhado de terra, apenas um punhado de terra, que aqui, Mãe Terra, solidifica a minha riqueza. Assim como você traz toda a nutrição de alimento, que a partir de hoje, assim que eu coloco esse punhado de terra, toda a minha vida vai prosperar sobre todos os sentidos, que nada vai me faltar, que assim eu vou poder contribuir trazendo prosperidade, que eu vou ser um agente transformador. Simplesmente de você fazer isso, você já está entrando na prosperidade da Mãe Terra. Esse é um ponto principal. Se você quer utilizar uma magia natural do elemento fogo, é simples. Só você pegar ou uma vela, ou se você tem um quintal, você pode pegar uns gravetos de uma árvore e agradecer, porque aqueles gravetos em si já vai ser o combustível que vai trazer o elemento fogo. E dentro disso, a hora que você acender o elemento fogo, você agradece ao elemento fogo. O elemento fogo, ele, como está ali, é o simbolismo da vida, de tudo que é aquilo que aquece meu coração. Caso eu tenha alguma mágoa, que essa mágoa seja queimada, diluída, que ela seja transformada, que o elemento ar, através, que leve tudo de bom, trazendo novas oportunidades, novas experiências. E isso está aí para que o próprio simples do elemento terra, o elemento fogo, o elemento água, purificador, vai tomar um banho e se você quer colocar alguma erva, seja de pitanga, seja de alecrim que traz alegria, seja de erva doce que traz doçura, tem milhares de ervas, cada um com a sua peculiaridade para trazer aquilo que você quer. A água, como a gente sabe, é condutor de eletricidade. E você mesmo, tomar um banho mesmo, você está se revigorando. Isso aí, você está usando o elemento da natureza. E o ar, você bem dizer, é falar, é se comunicar. O ar está aí para a gente comunicar. Você, de fato, pedir e agradecer. Porque muitas das vezes nós não sabemos pedir. E é um momento oportuno, porque o universo está aí para tudo. E através do ar, através do seu sopro vital, você pode bem dizer o que você quer para a sua vida.
que hoje minha vida seja maravilhosa, que hoje eu consiga me interagir cada vez melhor com a humanidade, que eu seja um canal de bênção aonde eu for. Há uma grande diferença enorme entre o candomblé e a umbanda. Primeiramente, o candomblé ele surgiu através dos escravos vindo da África e desembarcaram aqui no Brasil, principalmente na Bahia, em Pernambuco e no Rio de Janeiro. A base do candomblé, o candomblé é algo voltado apenas do Brasil, que representa a questão do culto aos orixás. O que vem ser orixá? Orixá são forças ligadas à natureza. Um exemplo, se você fala, eu sou filho de determinado orixá. Dá o exemplo, eu sou filho de Oxalá. Oxalá é um orixá que representa a força dele, representa todo aspecto de criação. Tudo que aquilo está voltado à criação, essa energia desse orixá é representado por Oxalá. Um outro orixá, sem ele dentro da cultura do candomblé não existe, que é o orixá Exu. Exu em Yorubá significa início. E dentro disso há uma diferença enorme entre Exu do candomblé e Exu da Umbanda. Na Umbanda, Exu da Umbanda são pessoas que reencarnaram e aqui na Terra, morreram e passaram para o plano espiritual. E eles passam a interagir no plano terrestre através do médium. Na relação do candomblé, Exu são forças ligadas à natureza. O próprio nome diz Exu em Yorubá significa o início, é a força vital que levanta qualquer situação. Exu nada mais é que a força do caminho, por isso essa diferenciação é enorme, porque muitas pessoas confundem candomblé com umbanda. São vários quesitos que são diferentes nisso. E por isso assim, o orixá são forças ligadas à natureza. Tem o orixá da água, orixá na montanha, o orixá da vegetação, da floresta. E essa força do orixá, ela está em determinados locais. E quando esses escravos vieram para cá, para eles continuar cultuando essa força da natureza, o que eles fizeram? Eles associaram, juntaram e cada povo trouxe o orixá da sua tribo. Para quê? Para trazer a representação, para trazer a força que eles sempre tiveram. E isso é algo muito importante. E dentro dessa questão do candomblé, ela existe sim um respeito muito grande com todo tipo de vida. E essa questão dentro da Umbanda, ela surgiu aqui no Brasil através de incorporação, através do ano de 1908, através de um grande médium, o Zélio, que ele incorporou um caboclo. Dentro disso, a diferença está isso, porque dentro da Umbanda você incorpora espírito, consciências que passaram pela Terra e passam a se manifestar através de um médium. Já no candomblé, quando há essa questão da incorporação de um orixá, você está incorporando a força da natureza. Por isso assim, quando se incorpora um orixá Ogum, ele através da dança dele, ele está representando aquilo que ele está abrindo caminho. Ogum é o orixá que abre caminho. O Ogum também é o orixá que representa toda a questão dos policiais, porque ele está ali para o quê? Nos defender. Esse é o ponto. E essa diferenciação na Umbanda é o seguinte, que dentro da questão da Umbanda não se cultua eles associaram, juntaram um pouco do espiritismo, do kardecismo, pegaram um pouco da questão dos índios, por isso que tem essa questão dentro da Umbanda, incorporação de caboclo, preto velho, índios, marinheiro, a linha cigana, a linha quando eles falam de esquerda, que é a linha de Exu, porque por isso assim, tem 3 classificações na questão da Umbanda em relação a Exus. Exus coroados
São esses Exus que trabalham nessas casas de Umbanda, na qual trazendo toda aquela questão de resolver encrenca, que eu sempre faço a associação do Exu da Umbanda como os lixeiros, os nossos lixeiros. Eles limpam toda a nossa cidade, mas infelizmente quase eles não têm mérito. Por isso assim, o Exu dentro da Umbanda, o coroado, ele tem todo o discernimento, jamais ele vai fazer mal a alguém, jamais ele vai te instruir para prejudicar alguém. E tem a segunda questão, que são os Exus batizados. Esses Exus batizados são esses Exus na qual está num processo de aprimoramento, através de pessoas conversando com eles, ou até a própria esses Exus coroados estão dando toda a questão de discernimento. E a outra questão, classificação de Exu, é o Exu pagão, na qual esse Exu não tem discernimento nenhum. Na realidade, se eu for usar um outro termo, nada mais a gente pode classificar isso como um obsessor. Esse obsessor ele não tem nada contra você, ele só tem a empatia daquilo que você está fazendo. Vou dar um exemplo, se você usa droga, ele não tem nada contra você. Ele sim tem essa empatia de querer sentir o efeito da droga em si, seja através da obsessão, através sexual, através do roubo, seja o que for. Por isso assim, é muito fácil, dito comum, cair, a pessoa está com Exu. E na realidade não é isso. Exu, simplesmente na questão do candomblé, são forças ligadas à natureza. Outro ponto primordial dentro do candomblé, há um processo que nós chamamos de iniciação. A partir do momento que você é iniciado, se você se chama Iaô. Iaô nada mais é que aquele que casou com um orixá. Se você é de um orixá Oxum, uma pessoa, como se fala, vou fazer o quê? A raspagem. Por que se corta o cabelo de toda a pessoa? Porque ela está tendo o quê? Um renascimento. E dentro disso, ela vai ficar, como se fala, na camarinha, no quarto de santo. São nesse processo, no mínimo de 21 dias, ela vai aprender todo sobre o seu orixá, sobre o seu aspecto, como as suas cantigas, os seus temperamentos, os seus gostos, os seus utensílios, porque vai te conectar com a força da natureza e assim sucessivamente. E por isso, dentro do candomblé, existe um estudo, há uma preparação que é passado oralmente para aquela pessoa. E depois, essa pessoa, nesse estudo que dura, que eu falo, candomblé é para a vida inteira. O tempo inteiro você está aprendendo, porque o tempo inteiro você está observando a força da natureza. A natureza está agindo o tempo inteiro. Já há coisas que não acontecem em si na Umbanda, porque sempre tem a questão de você se consultar com uma entidade. A gente fala que a Umbanda é uma grande psicologia, essas entidades são os psicólogos para a pessoa, porque ela está instruindo as pessoas. Dentro disso, a Umbanda hoje em dia, ela está puxando muitas coisas que há no candomblé. Eu falo assim, é interessante que eu falo, sempre que tem de coisas boas, a gente tem que puxar. Uma grande diferenciação entre Umbanda e candomblé está em determinados ritos. Dentro do candomblé só toca atabaque. Atabaque são instrumentos, são 3 instrumentos principais, o rum, o pi e o lê, que quando se toca o atabaque, o cargo que a pessoa que toca atabaque são chamados de Ogã, Ogã Alabê, é aquele que vai convidar o orixá a se manifestar dentro de um terreiro. E dentro disso, na Umbanda, qualquer pessoa, tanto homem como mulher, pode tocar. Dentro do candomblé, não, cada um tem a sua especialidade, cada um tem o seu cargo, e conforme a sua aptidão e conforme o seu orixá, a gente designa essa pessoa para fazer aquelas questões para trazer uma harmonia melhor dentro do culto aos orixás. E isso é muito bacana porque, de fato, a gente fala que nós criamos uma família de santo, uma família espiritual, mas sempre quando você quer alguma coisa, você está lá reverenciando, não só o seu orixá, mas qualquer orixá, aquilo pertinente para trazer a solução de qualquer problema que você possa estar passando para a sua vida. Um exemplo, se você está doente, você vai utilizar
você não vai utilizar o orixá Ogum, porque o Ogum, ele abre caminho. Você vai utilizar o quê? Ou Omolu ou Ossanho. Ossanho é o orixá das ervas, da cura. O Omolu, ele traz também cura, ele tem o poder da força dele de trazer a transformação. E com isso, a gente tem um grande respeito pela natureza. A Umbanda também tem um grande respeito, sim, pelas pessoas. E dentro disso, há uma diferenciação, sim, muito grande. Para você se transformar uma Ialorixá ou um Babalorixá, você tem que passar pelo esse princípio de 7 anos, ter as suas obrigações de santos, são o quê? São determinados ritos de passagem para que você seja apto para você abrir a sua casa de candomblé. E dentro disso você jamais vai se desvincular da sua casa de candomblé, da onde você nasceu, aonde a gente sempre pergunta, de que axé você é? Por isso assim, aqui no Brasil nós temos determinadas casas que são casas matrizes, casas muito conhecidas, quando a gente fala assim, de que axé você é? No meu caso eu sou do axé do Cantuá, foi aonde eu nasci, aonde o meu orixá foi feito através de mim, a minha essência. E com isso, quando alguém pergunta de que axé você é, eu falo, eu sou axé do Cantuá. Como existe o axé do Iliexiapofunjá, que é da grande Alorixá, a Mãe Estela. Tem a casa de Oxumaré, com esse grande Babalorixá, que é o PC, na qual eu conheço. E são casas assim que possuem uma grande responsabilidade, tanto espiritual também como social. Nós fazemos dentro do candomblé uma ação social muito bonita e importante. Pena pela questão da discriminação, as pessoas não conhecem. Por isso assim, eu convido a todos para ir dentro de uma casa de candomblé para de fato conhecer realmente que na realidade ali a gente está cultuando as forças da natureza. Como também em caso de Umbanda, assim, ali que é a premissa básica da Umbanda, são as 3 leis principais: lei, amor e respeito. Por isso assim, essas são as bases da cultura africana. E por assim, para finalizar esse bate-papo de hoje, eu quero dizer que a verdadeira magia está dentro de nós. Está no momento de a gente interagir, entrar no outro, entrar na natureza do outro, seja de uma árvore, seja de um animal, seja de um pássaro, seja da terra, seja da água, seja do ar e seja do fogo. E por isso que a magia natural esteja sempre presente no nosso coração e na nossa alma, reverberando para essa grande Mãe Terra que nos acolhe. Muito obrigado. Gostou da palestra? Se você chegou até aqui, provavelmente sim. Sou Samuel Souza de Paula, idealizador do Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet, e autor do livro Práticas Bioxamânicas, Despertar das Capacidades Interiores. E é uma alegria saber que está prestigiando este evento, onde grandes condutores xamânicos compartilham as melhores práticas para o reconhecimento do seu poder pessoal, manter melhores relacionamentos, desenvolver sua espiritualidade e ampliar sua consciência com dicas, jornadas, segredos e um conteúdo imperdível. Deseja apoiar e se beneficiar ainda mais com esse projeto? Acesse ao site xamansconnect.com.br e informe-se, que as melhores energias cheguem até você. Arro, Mantaku Yoyasi, por todas as nossas relações.